Bem, pessoal, agora a gente vai entrar nessa prova, nessa prova que a gente está fazendo, na TRT-02, na parte de governança, que apesar do CESP ser o principal cobrador dessa parte, a FCC ela cobra também de uma forma mais leve, mas sempre tem governança na FCC. Então, PMBOK, ITIL, COBIT, a parte das ISOs de segurança, apesar de ser de segurança, a parte de CMMI, tá? Tudo isso tem que estar no sangue. Mas assim, de todos, os frameworks, um que sempre cai é PMBOK. O PMBOK, eu já tratei em várias outras aulas, que ele deve ser lido na sua íntegra, Porém, às vezes não dá tempo. Na realidade, na maioria das vezes, todo tempo, não dá tempo. E aí, a gente precisa decidir. Então, pelo menos os primeiros capítulos, antes da gente entrar nas áreas do conhecimento, eles devem ser lidos, Para quê? Para a gente ter uma visão geral do PMBOK, do que é um gerenciamento de projeto, quais são os termos mais conhecidos, etc. Antes da gente se aprofundar. Se houver tempo, a gente se aprofunda nas áreas do conhecimento, tá? Então, tudo é cheio de detalhes, cheio de pegadinha. As pegadinhas costumam se repetir, em relação à denominação. Normalmente, pessoal, quando uma questão pede PMBOK, ela é bem rígida, Às vezes sim, às vezes não, depende, Depende do foco da questão. O que eu estou querendo dizer? Às vezes ele denomina determinado grupo de áreas do conhecimento, às vezes não, ele fala de processos, Aí, será que está certo ou está errado? A luz, a ferro e fogo, estaria errado. De repente seria a área do conhecimento. Mas às vezes ele não se importa com isso. Isso é um problema, para os concurseiros, tá? Então vamos ver isso aqui, as duas questões de PMBOK agora, tá? A gente aproveita e faz um resuminho. É o seguinte. Segundo o PMBOK, as etapas de iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle e encerramento representam apenas Então o que ele está querendo dizer? Então a gente tem, funciona mais ou menos assim. Tá? Aqui seria o monitoramento, controle. Aqui seria a execução, tá? Aqui seria planejamento. Aqui seria o início, iniciação, início. Eu saio do meu início, entro no meu planejamento, tá? Passo a executar o meu planejamento, Daí eu monitoro isso aqui. Com o monitoramento, eu alimento, o meu planejamento, tá? O meu planejamento. Isso daqui, pessoal, eles englobam um processo, A gente tem duas dimensões. Essas dimensões aqui que a gente vai chamar de grupo de processo. A terminação específica disso aqui é grupo de processo. Pegadinha comum. Isso aqui é diferente do ciclo de vida do projeto. Tá? É diferente, tá? Porque na realidade, isso daqui são interações que vão ocorrendo, Aí depois da última execução, monitorou, controlou, se eu não me engano, sai daqui, aí encerramento, tá? Acho que você precisa monitorar, dar o ok para depois encerrar. Certo? Então, essa daqui é uma das dimensões, tá? Do gerenciamento de projetos. Essa é a parte do grupo de processos. Então, cada grupo desse tem os seus processos, tá? Que a gente vai ter outra dimensão, as outras dimensões qual é? São as áreas do conhecimento. Certo? Depois eu vou desenhar as áreas do conhecimento, tá?
Então, uma pegadinha básica é diferenciar os grupos de processo do ciclo de vida do projeto, tá? Ciclo de vida do projeto. Então, vamos ler aí, tá? O que ele está falando? As etapas de inicialização, planejamento, execução, monitoração e controle, encerramento, representam o... Aí ele fala, ciclo de vida dos projetos. Tá falso, né? Ou ciclo de gerenciamento de projeto. Grupo de processos do projeto, beleza. Ou ciclo de gerenciamento de projetos. Grupo de processos do gerenciamento, né? Grupo de processos do gerenciamento de projeto ou ciclo de gerenciamento de projeto. A nossa resposta certa vai ser a E, tá? E ele foi muito, mas muito precioso nessa definição, porque essa definição é a que está exatamente lá no PMBOK, tá? PMBOK 2004, né? Citando grupo de processo do gerenciamento de projetos ou ciclo de gerenciamento do projeto, né? Então isso aqui ele foi catedrático, canônico, né? Porque você vai chamar, isso aqui com certeza isso aqui é grupo de processo, que não se confunde com o ciclo de vida do projeto, nem com as fases do projeto, tá? Então isso aqui é perguntado direto, tá? E isso aqui também é uma das dimensões dos processos. A gente vai ver que PMBOK é praticamente só planejamento, tá? Aqui a gente teria dois processos, aqui dois processos, aí alguns processos de monitoramento aqui, e a maioria dos processos em planejamento, se eu não me engano, 22, né? 21, 22. A grande concentração do PMBOK é planejamento. Então a gente inicia nosso projeto através de quê? Através do nosso Project Chart, análise de viabilidade, né? Uma definição preliminar do escopo, tá? Começa todos os planejamentos, só então, o planejamento de quê? Planejamento da execução e planejamento também do controle, de como a gente vai controlar a nossa execução. Começa a executar, né? O nosso projeto está executando, está toda hora monitorando. O gerente de projeto ele não pode fazer nada para ter tempo de ficar fazendo o quê? Monitoramento. E refazendo o planejamento, né? Então isso aqui também tem uma seta para cá. Então ele fica monitorando para ver se tem algum risco que está crescendo, se o projeto está dentro do prazo, se não está dentro do prazo, ok? Então vamos ficar aqui com essa definição, tá? É uma das dimensões, a nossa resposta vai ser a resposta E. Vamos para a próxima. Aí a gente detalha as áreas do conhecimento aqui também. Os processos do PMBOK, criação da estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. E a verificação do escopo do projeto devem ser realizados, respectivamente, nas etapas. A gente está falando de etapa, né? Na realidade, como a gente viu, a etapa quer dizer alguma coisa como se fosse fase, né? E isso não são fases, são grupos de processos, tá? Vamos voltar, porque o desenho já está feito aqui. Onde que a gente faz a EAP? O que é a EAP? Vamos desenhar aqui Rapidex. A EAP, né, é a estrutura analítica do projeto onde ocorre a decomposição do projeto em vários pacotes de trabalho, né? Até onde? Até onde a gente possa controlar alguns deliverables, né? Então a gente tem vários pacotes que a gente tem que cumprir, né? Aqui não há um compromisso de tempo, né? Uma temporalidade, é mais a quebra do nosso trabalho global em trabalhos menores, né? Para a gente poder ir controlando a nossa evolução, vamos dizer assim, tá? Isso aqui é o esqueleto do nosso projeto, ok? Isso aqui é fomento, né, para o nosso cronograma, nossa alocação de recursos humanos, né, o fomento principal. Então isso aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente já está executando o projeto aqui, quando a gente está quebrando, está fazendo a nossa EAP? Não. A gente ainda está o quê? Planejando, tá? Está planejando. Então não é que esteja na etapa de planejamento. Não é etapa de planejamento, porque o planejamento ele ocorre durante todo o projeto, né? Existe um planejamento inicial grande, mas ele não deixa de ocorrer. Então a EAP ela está no grupo de processos de planejamento, né? Então a elaboração da EAP é planejamento. Verificação do escopo, né? Então a EAP, inclusive, é uma forma
vamos dizer assim, uma forma gráfica, né, do escopo. Né? Você definiu o escopo e aqui você detalhou o escopo, né, do seu projeto. O que você vai executar. E ele está falando um verbo que é verificar, né? Verificação. Verificação, pessoal, tem tudo a ver com o quê? Com controle. Monitoramento e controle. Então, a verificação do escopo, né? Eu ficar olhando o meu escopo. Mas por que, Walter? Eu já não defini meu escopo. O escopo pode mudar, né? Determinado gancho do EAP pode não ser mais necessário, né? Será que aquele gancho ainda é necessário? Aquele galho é necessário? E outro pode passar a ser necessário. Aí eu vou fazer os ajustes de tempo, né? De custo. E eu preciso estar verificando meu escopo para ver se ele está de acordo com a realidade do objetivo do meu projeto. Porque o objetivo do meu projeto, ele evolui à medida que o tempo vai passando, principalmente projetos muito longos, né? Os projetos muito longos. Então, essa atividade de verificação, sem dúvida, é uma atividade de monitoramento e controle, tá? Então, a nossa resposta dessa questão seria o item B, tá? Resposta seria o item B. Para não perder a viagem, vamos lembrar aqui das áreas, as áreas do conhecimento, né? Bom, a gente faz aqui um jogo da velha, né? Ok? Aí a gente vai ter as áreas principais seriam quem? O custo, né? Vamos lá. O que a gente vai fazer? É o escopo, tá? Esse escopo envolve um custo, né? E envolve também o tempo. Esse tempo, esse custo, esse escopo implicam um negócio chamado qualidade, tá? Como atividade acessória, a gente vai ter o que? Aquisições, né? Vai ter a parte de RH, vai ter riscos e vai ter também quem? Comunicações. As comunicações está muito ligada à parte de TI, né? Juntamente com a parte de aquisições, tá? Porque eu adquiro, né, tecnologias, né, para poder possibilitar a minha comunicação. Já que a gente está em TI, é interessante eu falar. Então a gente tem escopo, o que a gente vai fazer? Esse escopo, ele está envolvido um tempo, está envolvido um custo que vai implicar numa qualidade do meu produto, certo? Como atividade, ainda como atividade acessória, a gente vai colocar comunicação, RH e aquisições. O risco, pessoal, ele não é uma atividade acessória, tá? Ele é uma atividade que vai acabar sendo principal. Então, se alguém eleger quais são as principais áreas do conhecimento, pode dizer sem medo: escopo, custo, qualidade, tempo e risco. E amarrando isso tudo também, uma outra atividade principal é a integração disso tudo, né? Quem orquestra tudo isso, né? Isso aqui ficar desamarrado vira o caos. Então tem que ter uma área do conhecimento só tratando da harmonia, né, de todas essas áreas, da harmonia, da integração, da comunicação, né? Se eu coloquei um risco a mais, vai afetar meu custo e assim por diante, né? Como se fossem os freios e contrapesos lá quem estuda no direito condicional. E onde é que o gerente ele está mais preocupado? Principalmente nessa parte aqui, ó, de integração. Ele está envolvido com tudo, com certeza, né? Mas o gerente do projeto em si, ele é responsável pela integração do projeto, tá? Então aqui a gente fecha as áreas de conhecimento, que é a segunda dimensão do PMBOK, né? Os processos são distribuídos aqui, também são distribuídos entre os grupos de processo, né? São os mesmos processos, são duas dimensões. E até a próxima aula.